tragédia como a desse rapaz aí, né, que tá louco. Então, assim, acho que tem a ver também com esse negócio das redes sociais, porque isso aumenta tudo, né? Então, o que era uma brincadeira, de mau gosto, às vezes, entre 2, 3, 4, 10 colegas, vira uma coisa do mundo inteiro saber. Então isso talvez tenha uma dimensão maior. Mas eu tenho curiosidade em saber por que uma coisa que antes era tratada com mais normalidade e era superada de alguma forma, hoje acaba, às vezes, provocando uma desgraça como essa. A doutora já está até na escuta, né? A gente, a hora que abrir aqui o programa, o Plantão Médico Bandeirantes, a gente vai falar sobre isso, viu, Agostinho? Boa. Bom, e qual é o artista de hoje? Não tem? Você fez assim agora? A gente precisa combinar antes. Não tem artista hoje? Não tem artista hoje, Agostinho. Você é o artista. Não, de longe não. Mas é um tema importante, né? Que demanda mesmo a gente se aprofundar. Aí, tá vendo, e detalhar, não é? E a Rádio ao vivo é assim, não é, Ana? Raquel Fernandes estará com a gente aí no Do Bom e do Melhor, viu, Agostinho? Pronto, então tá ótimo. Então vamos esgotar esse assunto. Isso vamos só reforçar o convite também para o ouvinte amanhã, das 6 da manhã às 8, acompanhar aqui na programação o Pulo do Gato Especial, em aniversário de 50 anos do Pulo no Ar. Não perca, que vai valer a pena. Vai ser legal demais. Mas aí acabou. A gente hoje acabou. Acabou. Mas foi bom também, né? Foi bom, né? Foi muito bom. Queria agradecer a todos e todas pela colaboração, pela presença, pela companhia, pelas mensagens, todos também, pela companhia de quem esteve aqui com a gente até agora. E a gente conta com todo mundo, né? Na segunda-feira tem mais. Inclusive pela paciência de quem ficou com a gente aqui de maneira obrigatória, tipo o João Rossetti, né? Não, mas o João é bem pago para isso. Não, mas ele é pago para isso, né? Então, e por isso que eu falei, ficou de maneira obrigatória, tá doido para tomar um café, 10h05 e a gente não encerrou o programa ainda. Já foi tomar café. Ele tá aqui na minha frente, tô vendo. Mas foi. A Mayra de Jaimo, que tá esperando para conversar com a gente não encerra o programa, esse tipo de coisa. É isso aí, o Gabriel também. Também, mas ele vai ficar no programa, ele não tá esperando a gente. Ele vai ficar o tempo inteiro? Vai ficar. Você aposta nisso? Eu aposto. Tchau. Tchau. Começa agora na Rádio Bandeirantes. Do Bom e do Melhor. Com Danilo Gobato. Horas, 6 minutos, muito bom dia, tá no ar o Do Bom e do Melhor, aqui pela Rádio Bandeirantes FM 90.9, AM 840, pelos aplicativos Band Play e Band Rádios. Estamos também com transmissão pelas nossas emissoras afiliadas, são mais de 60 emissoras afiliadas, espalhadas por todo o território nacional, levando o som da Bandeirantes para todo o país, e também com transmissão por vídeo, por imagens, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Por lá já está a nossa live, não é, disponível, aberta, e também o nosso chat do YouTube, por onde os ouvintes podem mandar mensagens, interagir, participar conosco, né, do programa aqui, as mensagens de texto que vão chegando pelo nosso chat, pelo nosso bate-papo do YouTube. A Regina Missali já está por aqui, direto de São Carlos, o Milton Goya, a Maria Fátima, a Regina Barros. O pessoal já vai chegando e mandando mensagens aqui pelo nosso YouTube e também o nosso WhatsApp. E no WhatsApp é por onde o ouvinte pode mandar mensagens que a gente gosta, mensagens de áudio. E esse aqui é o nosso número do WhatsApp. 11 999 048756. Tá aí, esse é o nosso número de WhatsApp, né? Então o ouvinte pode ir mandando mensagens e participando aqui dos nossos temas e dos assuntos que a gente vai discutir aqui ao longo desta edição. Já na ponta da linha conosco, a psicóloga, a Raquel Fernandes Chimizo. E a gente vai abrir então o Plantão Médico Bandeirantes de hoje. Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem,
bem, e abrindo então o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já recebendo na ponta da linha aqui conosco em áudio e vídeo, não só na ponta da linha, né, Gabriel? Em áudio e vídeo também, conexão via Skype, com a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo. Doutora, falei certo a pronúncia do seu sobrenome? Muito bom dia, prazer, hein? Muito bom dia, o prazer é meu estar aqui falando com você, Danilo, e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É doutora Raquel Fernandes Chimizo mesmo, então? Isso, exatamente. Maravilha. Olha só, convidamos, né, a doutora Raquel Fernandes para falar sobre bullying, né? Adiantamos aqui, antecipamos o tema na passagem, né, do jornal Gente para o do Bom e do Melhor. Temos o Dia Nacional do Combate ao Bullying, né, na semana que vem, e pegando, né, na esteira aí de um acontecimento muito trágico essa semana, não é? Muito triste, lamentável um episódio, né, que aconteceu, que foi a morte da professora Elizabeth, a Beth, de 71 anos, que ela foi esfaqueada por um aluno, não é? Abrindo um pouco a discussão sobre esse tema e sobre esse assunto, doutora, eu queria começar do começo, como eu sempre digo aqui no Plantão Médico, né? O bullying não é algo novo, como o Agostinho mesmo colocou aqui. Ele não surgiu agora, apesar do nome soar como algo moderno dessa geração, bullying, né? Mas desde que o mundo é mundo, existe isso, não, doutora? Sim, com certeza. É um evento muito antigo. Na verdade, ele começou a ser nomeado de bullying, o nome é em inglês porque, na época, os eventos que estavam acontecendo eram nos Estados Unidos. Bullying significa valentão, aquele que impõe a sua força, né, sobre o outro para, de alguma forma, exercer poder. E já existia há muito tempo, mas naquela época, nos anos 80, começaram a acontecer grandes eventos que chocaram a população e a partir daí veio o termo, veio também a conscientização que isso existia e que isso trazia consequências muito ruins para a saúde física e mental das pessoas. Doutora, mas toda e qualquer briga ou discussão se enquadra e se encaixa como bullying? Não, né? Não. A principal diferença é a intencionalidade, se tem a intenção de machucar o outro e se acontece de maneira repetida. Veja bem, Danilo, a escola é o lugar onde as crianças e adolescentes mais ficam e mais convivem. Elas aprendem a se relacionar naquele espaço que é a escola. Por isso, o bullying acontece lá. Para se chamar de bullying, precisa atender a alguns critérios. Ser ofensivo, de alguma forma magoar, machucar, precisa acontecer no contexto escolar ou de alguma forma estar envolvendo o contexto escolar, precisa ser repetido e precisa ter esse cunho de fazer mal, despertar o sofrimento no outro. Senão, eu não posso chamar de bullying. Olha só, tem vários ouvintes que já estão participando aqui conosco, mandando mensagens, né, através do nosso chat no YouTube, também no nosso WhatsApp, mensagens em áudio. A gente vai repassar aqui em instante todas as dúvidas, as perguntas, os comentários, os relatos aqui dos nossos ouvintes para a Raquel Fernandes. Mas, continuando aqui, doutor, existem vários tipos de bullying, né? O verbal, o material, o psicológico, o social, o físico e até o cyberbullying. Para que a gente possa ampliar aqui o nosso debate e se aprofundar nesse tema, fale um pouquinho sobre cada um deles, por gentileza, doutora. Joia, vamos lá. Muito legal esse ângulo da exposição sobre o tema. Então, antes até de falar disso, é importante a gente falar que tem três atores, vamos dizer assim, envolvidos nessa questão. Então, tem o agressor, tem a vítima e tem as pessoas que assistem, né, as pessoas que participam desse movimento. Tem bullying que acontece de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais direta, né, ou seja, o bater, o empurrar. Tem outros que acontecem de maneira indireta, que é quando você fala mal da pessoa, você cria uma fofoca naquele ambiente escolar, ou que vai para as redes sociais.
tem diferentes tipos de bullying que também excluem as pessoas, isso também é bullying. Quando você rejeita uma determinada pessoa, quando você deixa ela isolada naquele contexto escolar, e todos eles afetam de uma maneira definitiva a vida daquele indivíduo, deixa marcas para o resto da trajetória dele. São marcas que podem causar adoecimentos, podem causar feridas emocionais que muitas vezes resultam em revolta, em agressividade também. Se o bullying não é algo novo, não é? O cyberbullying, esse sim, já é dessa geração, né? Advento aí da internet, das tecnologias, e muitas pessoas acabam se utilizando, né, dessas plataformas em que você pode ficar anônimo ali, criar um perfil anônimo em qualquer rede social que seja, Facebook, Twitter, Instagram, um e-mail, né? E ficar ali provocando, não é? Instigando aquelas pessoas. O cyberbullying, esse sim, já é agora atual, não, doutora? Isso, os haters, né, que ficam ali perseguindo e, de alguma forma, incomodando a vida do outro. Mas é só uma coisa importante da gente dizer também, Danilo, é que ele não fica, de fato, escondido, né? A partir do momento que a pessoa começa a perceber que ela está sendo incomodada, ela pode fazer um BO, denunciar, e a partir daí essas pessoas podem ser descobertas. Então, tem a falsa sensação de que ela não está sendo vista, e aí fica mais fácil dizer qualquer coisa, dizer coisas, às vezes, que socialmente não seriam ditas, né, em público, e é um tipo de bullying que tem um alcance maior, como vocês mesmos já disseram aí. Por ter esse alcance e por ter esse registro, uma vez que cai na internet uma foto, uma montagem, uma fake news, uma fala que pode, de alguma forma, degradar a imagem do outro, aquilo não sai. Aquilo ali é muito difícil de tirar, né? Tudo isso faz tudo parecer muito mais grave. Antes, geralmente acontecia no contexto da escola, e a pessoa podia ir para sua casa e lá ela estava preservada, ela podia ir para outros grupos sociais nos quais ela participava, e aquilo ficava só emocionalmente machucado, mas os outros não sabiam. Hoje, por conta dessa história da internet e dessa exposição, ela não tem saída. Todos os lugares onde ela vai, todos sabem que aquilo aconteceu, e isso é extremamente cruel. Mas então, será que dá para a gente traçar esse paralelo com a pergunta do Agostinho, né? Por que antes o bullying sempre foi praticado, e ao que me parece, também não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, mas que não tinham tantos traumas ou tantas consequências, ou não se falava tanto disso, não é? E parece que agora, parece não, né? É um fato, é constatado que a vida das pessoas mudam completamente, elas deixam de se socializar, elas deixam de frequentar a escola e outros espaços por conta do bullying, não é? Elas ficam reclusas ali em casa. Antes, então, era diferente, doutora? Era diferente, mas a gravidade ainda era muito significativa, Danilo, porque se você lembrar, eu falei agora há pouco que na década de 80, grandes eventos como esse dessa semana já aconteciam, né? Já começou a acontecer lá fora, né, nos Estados Unidos e em outros países, eventos onde a pessoa que cometeu aquele ato tinha histórico de sofrer bullying. Tem pesquisas nos Estados Unidos e na Europa que mostram que 75% das pessoas que praticam esse tipo de ato que aconteceu na escola sofreram bullying. Então, fica muito claro, fica muito evidente que o bullying tem também o poder de transformar, de alguma forma explodir, né, a agressividade que já existe dentro da pessoa. E o cyberbullying, o fato de tudo isso ficar sendo sabido para um maior número de pessoas, amplifica, aumenta esse efeito, mas ele já era muito grande, muito destrutivo,
desde a época que ele passou a ter esse nome. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, no Do Bom e do Melhor, com a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo, e falando sobre o bullying, não é? Teremos aí na semana que vem o Dia Nacional do Combate ao Bullying. Já são várias as manifestações, as participações aqui dos nossos ouvintes, em áudio, em texto. A gente vai repassar aqui em instantes a participação. Vamos ouvir o que tem a dizer os nossos ouvintes. Mas, doutora, é o seguinte: como identificar aquela pessoa que sofre bullying, que é alvo de bullying, né? Tem ouvinte aqui, como eu disse, que tem filhos em idade escolar, mais novo ou mais velho, não importa, netos, sobrinhos. Como identificar uma vítima de bullying? É pelo comportamento, uma mudança drástica ali no perfil daquela pessoa? Como que a gente consegue identificar a vítima, hein? Boa pergunta. Você vai me possibilitar explicar algumas coisas que vão além da sua pergunta também. Acho que o primeiro sinal é a dificuldade de ir para a escola. Como o bullying acontece lá naquele universo da escola, quando a criança começa a falar que está com dor de barriga, dor de cabeça, inventar 1001 desculpas para ir para a escola, isso é sinal de que alguma coisa ali está incomodando aquela criança. Então, os pais precisam ficar atentos a essas questões. Outra a questão importante também é quando o seu filho começa a ficar mais fechado, mais recluso, quando ele começa a ficar com dificuldade de interagir com os demais, aquilo que dava prazer antes, as brincadeiras, né, o foco do interesse muda. Na infância, algumas vezes já aparece alguns adoecimentos, como a depressão, o aumento da ansiedade, que é despertado principalmente quando ele tem que ir para um ambiente social ou para a escola especificamente. Importante a gente saber que o bullying, tem pesquisas que mostram que começa ali principalmente por volta dos 10 anos. 10 anos de idade é a fase onde tem mais ocorrência desse evento. E ele se segue até a adolescência. 10 anos é quando a Organização Mundial da Saúde classifica que já começa a adolescência. Para a lei, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é a partir dos 12. E na adolescência, o principal foco é a socialização. O principal grande desafio que o adolescente tem é ser aceito no grupo, ser sociável, ser aquela pessoa que tem um papel importante no grupo. E aí é bem nesse momento onde aqueles jovens que têm características principalmente de falarem menos, serem mais introspectivos, são afetados pelo evento bullying, são mais assediados, digamos assim. E isso causa uma grande dificuldade, porque ele começa a achar que ele não está dando conta de atender a essa principal necessidade que ele tem, que é de ser aceito pelo grupo, de ser visto como alguém legal, alguém que tem um papel importante naquela comunidade. Mas além da família, claro, né, que conhece mais esse indivíduo, não é? Eu acho que é importante ter um treinamento e um preparo também dos professores, né? Se a gente está falando que o bullying ocorre principalmente em ambientes ali escolares, os professores precisam estar treinados e ter esse olhar para também ajudar a vítima e o combate ao bullying, não, doutora? Com certeza. Esse é um aspecto muito importante, ele aborda uma necessidade. No Brasil, a lei anti-bullying, veja bem, é de 2015. Logo na sequência vem a instituição do Dia Mundial contra o Bullying, que foi em 2016, movido pelaquela grande tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro, lá em Realengo, que foi em 2011. E em 2019, surge uma lei dizendo que precisa ter psicólogos nas escolas, mas hoje, de fato, ainda não tem tudo isso implantado. A lei existe, mas não existe um programa que direcione as escolas, os trabalhos dentro dessa escola com o bullying.
Existe a comemoração desse dia, mas naquele ambiente que é a escola, onde isso acontece, não tem nada sendo feito de fato de uma maneira igual para todas as escolas. Isso significa que cada escola vai desenvolver o seu projeto, vai trabalhar com essas questões de emoções, as questões de como expressar essas emoções, a regulação emocional de uma forma. Não é uma coisa igual, não tem um direcionamento único, não tem um programa instituído que vá direcionar as escolas a trabalharem no mesmo sentido. E essa é uma grande necessidade, é um passo importante que precisa ser tomado e tomado com urgência. Olha, registrar aqui algumas participações dos nossos ouvintes, né? Que bom que a gente tem aqui um espaço democrático em que todo mundo fala, né? O que pensa, a gente tem a oportunidade de esclarecer aqui com quem entende, não é? E com a nossa convidada de hoje, que é a Raquel Fernandes, que é psicóloga, né? O Ivo Simões, no nosso bate-papo do YouTube, diz o seguinte: a gente, que se referindo à geração dele, sofreu tanto isso nas escolas e éramos nós mesmos, né? E que essa geração atual é a geração Nutella. O Sidney diz, é muito mimimi, na minha academia isso ocorre e não tem nenhum problema, essa brincadeira, não é? Essa chacota, esse deboche. E ele complementa que inventaram um nome em inglês para uma coisa que era tão normal. Não era normal, não é, doutor? A gente não pode normalizar, não é? Traumas e consequências e marcas permanentes que você deixa numa pessoa como algo normal. E além disso, as consequências que isso traz, como a gente viu essa semana, que aconteceu um crime, um assassinato. Se ele era vítima de bullying, isso as autoridades competentes é que vão esclarecer os fatos desse crime que ocorreu nessa semana, desse adolescente de 13 anos que matou a professora esfaqueada. Mas a gente não pode normalizar essa situação, né? De jeito nenhum. Danilo, respondendo ao Ivo, essa fala dele é uma fala que a gente ouve bastante. Essa geração não tem resistência à frustração, a nossa geração aguentou tudo isso e deu conta. Aguentou não. Muitas pessoas da geração, não sei a idade do Ivo, né, mas de gerações anteriores, sofreram com transtornos mentais, com adoecimentos graves e muitas vezes não sabiam direito de onde veio aquilo. Eu costumo dizer que a diferença é que, assim, imagina uma sala cheia de barril com diferentes substâncias dentro. Imagina 10 barris cheios de um monte de coisa dentro e um deles tem pólvora. O bullying é como se fosse um fogo num lança-chama. Naquela pessoa que está cheio de pólvora, ele vai causar um efeito desastroso. Vai explodir. Vai explodir para dentro, para fora e vai afetar todos os demais. Para outras pessoas, aquele fogo vai passar, mas ele não vai, de fato, causar nenhum grande acidente, algum grande evento, mas vai, de alguma forma, também queimar, também vai machucar. Eu gosto de usar sempre exemplos e criar imagens mentais para que as pessoas entendam as coisas de uma forma mais efetiva. Então, em outras palavras, sempre existiu, sempre machucou, sempre deixou marcas muito ruins. As pessoas cresceram, mas com dificuldade, às vezes, de falar em público, com muita dificuldade na relação com a autoridade, desenvolvendo doenças como depressão, ansiedade, até suicídio, com baixa aprendizagem, fuga da escola. Tudo isso é consequência do bullying. Só que as pessoas não tinham nem consciência de que aquilo era consequência do que aconteceu lá atrás. Hoje a geração Nutella, digamos assim, tem menos resistência à frustração. Esse é um outro aspecto, eu concordo. A gente observa isso mesmo, é um fenômeno real. Mas isso não tem relação direta com o fato de que o bullying antes incomodava menos. Ele sempre incomodou. Ele sempre criou situações muito perigosas para a nossa sociedade. Por isso que ele precisa ser tratado de frente e a gente precisa achar cada vez mais instrumentos, mais estratégias para que isso pare,
E uma dessas estratégias é começar a entender que isso é grave. Brincadeira só tem graça quando tem graça para as duas pessoas. Quando uma só ri, ou quando aquela pessoa que sofre aquela intervenção, aquela ofensa, não riu, não tem graça. Simples assim. Lá no começo, quando o Agostinho fez a pergunta, ele falou, parece que as crianças às vezes são um pouco cruéis, são maldosas. Eu lembro que na época da faculdade eu tinha um professor que falava, a criança é um perverso polimorfo, é um perverso lá dentro do seu casulo, né? Pronto a ser desenvolvido. Todos nós nascemos com características que podem nos levar para desenvolver o que há de melhor em nós e o que há de pior em nós também. Depende do que eu vou vivendo, do que o meu meio vai me oferecendo para viver, e depende também daquilo que eu já trago, do meu temperamento. Nosso temperamento é herdado. Tem gente que já nasce sendo mais expansiva, mais falante, mais alegre. Tem gente que já nasce sendo mais fechada, mais introspectiva, se magoa mais fácil. E junto com o ambiente, com o que está por fora, que às vezes pode ser um ambiente hostil, agressivo, que machuca, né? Por exemplo, um pai muito agressivo, ou a distância da família dessa criança ou desse jovem, isso pode se transformar em algo que valorize muito mais esse lado perverso. É da natureza da criança ter menos crivo, ter menos julgamento. Nosso cérebro, ele se desenvolve com o passar do tempo, e a capacidade de conter os nossos impulsos só vai estar completamente desenvolvida quando a gente completa 18. Olha isso, quanto tempo de vida até a gente ter a capacidade de fato de saber julgar e saber que, assim, algumas coisas vão fazer muito mal para o outro. E nesse meio tempo, principalmente nessa fase onde a criança que está saindo da infância, indo para a adolescência, precisa ser reconhecida no grupo, muitos vão usar dessa sensação de tentar se sentir mais poderoso, de exercer poder sobre o outro, machucando, para se destacar. E tudo isso precisa ser trabalhado com as pessoas, com a sociedade de uma maneira geral, entendendo que não dá para ressaltar esse tipo de comportamento. Muitas famílias, às vezes, ensinam os filhos, eu escuto muito isso em consultório, né, que meu pai falava para mim o seguinte, se você apanhar na escola e chegar aqui e me contar que você apanhou, você vai apanhar de mim. Na escola você tem que bater, né, se baterem, você não bate, mas se baterem em você, você bate. Os pais estão ensinando agressividade, responda a agressividade com agressividade, e não é o melhor caminho, né. O Luiz Pérez conosco aqui no nosso chat do YouTube, participando, acompanhando aqui atentamente o nosso plantão médico de hoje. O César Ximenes também. O Renan Pereira Pinheiro, direto de Porto Alegre, mandou mensagem. A Odélia Vido também escreveu aqui pra gente. A Maria Fátima, o Genival, disse aqui, nos anos 90, normal, todos na minha escola tinham apelido. A Regina Missali, assunto muito útil, doutora Raquel, parabéns. O José Marcos Perazzo também mandou mensagem. A Cris Toledo, da Cris Toledo, aqui, um comentário que ela fez também aqui abaixo, ela diz o seguinte, o que acontece hoje é que as crianças não são fortalecidas com uma boa base familiar. Então os fatores externos ganham força mais do que os valores que são passados no núcleo familiar. Acho que num comentário, numa resposta, doutora, você até comentou sobre isso. Então, isso procede de alguma forma? Tem algum grau de verdade nisso? Eu acho que tem, mas não é somente isso. Eu complementaria um pouquinho mais a informação da Cris, porque na adolescência é muito mais importante a opinião do grupo. É muito mais importante o que o grupo pensa sobre o adolescente. E é nesse momento que eles se tornam mais frágeis. Tem um autor que eu gosto bastante que fala que na adolescência, ele compara o adolescente com
em diferentes fases da adolescência, né, com alguns animais. Então, ele fala que no início é como se, nessa fase dos 12, 13, né, é como se ele fosse um camarão sem casca. O camarão, ele perde a casca para poder criar uma nova casca, né, uma nova couraça, digamos assim, e nesse tempo, qualquer grão de areia que cai ali pode marcar para a vida toda. E é exatamente nessa fase onde tudo isso dói mais, e por isso machuca e deixa registros para a vida toda. E é nessa fase que o que os pais falam, pensam, fazem é menos importante. A maior validação, o maior foco de atenção desse adolescente é o grupo, já não é mais os pais. Então, além de dar essa atenção, de dar essa fundamentação para que ele seja, né, seguro de que ele é amado, de que ele é querido ali na infância, os pais precisam saber que na adolescência o grupo vai ser mais forte, o grupo vai comandar mais do que os próprios pais, e isso é um grande problema para os pais também lidarem, porque é muito difícil você perceber. Eu sou mãe de 2, né, um que já passou da adolescência, tem 24, e um que está ainda no final da adolescência, com 17, e acompanhar esse movimento de que a nossa opinião, aquilo que a gente gostaria, aquilo que a gente quer, tudo que a gente dá, o que não dá também, não é o mais importante, é muito difícil, né, para os pais. Mas os pais continuam sendo um apoio seguro. Os pais ainda continuam sendo aqueles que vão abraçar e acolher no momento da dor e da dificuldade. E aí a grande questão é entender qual que é o papel que ele exerce em cada momento. Então, complementando o que a Cris falou, acredito sim que os pais serem mais presentes lá nesse primeiro momento da infância da criança vai ser extremamente importante e necessário para prevenir que ele sofra com situações de bullying ali, quando ele começar a entrar na adolescência. Mas também é importante saber que, independente do quanto esses pais estiverem presentes e dando ali na adolescência, eles não vão conseguir evitar que seus filhos sofram essas situações. Eles vão sofrer e eles vão enfrentar cada um com o que tem dentro do seu próprio barril. Então, o barril precisa ser preenchido ali, nessa infância, muito bem preenchido. Muito afeto, muita relação de parceria, muito respeito, muita escuta para que ele desenvolva, principalmente, a argumentação. Você sabe, Danilo, tem pesquisas que falam que filhos de pais autoritários têm mais dificuldade de lidar nessa idade, nessa fase, com o bullying, porque eles aprendem a não serem ouvidos, a dizerem sim, senhor, sim, senhora, e fazerem tudo o que o outro quer. Olha a importância de, na infância, na primeira infância, a gente escutar nossos filhos e ouvir a opinião deles, ajudá-los a entender que eles podem se colocar e devem se colocar, e que eles serão respeitados, né? Tudo isso faz parte do que é possível fazer para preparar os nossos jovens, para eles ficarem mais fortes, para eles ficarem mais raiz, falando um pouco e brincando um pouco do termo que o Ivo comentou, né? Já que eles são Nutella, vamos fazê-los ficar raiz, vamos fazê-los ficar forte. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje falando sobre um bullying, um tema importantíssimo, né, que a gente precisa falar sobre, encontrar caminhos, né, de combater o bullying. A gente vai abrir aqui para os nossos ouvintes, tem muitas mensagens para a doutora Raquel. Quero dar um abraço aqui para Rosana Saad, que está aqui na nossa audiência, ótima entrevista, está adorando aqui o papo, e até mandou aqui um relato, né, falando que ela tem um filho que usava óculos e tampão e que sofreu muito, né, e identifiquei o líder na classe
e trouxe para brincar em casa. Assim, aproximei, né, quem mais fazia o bullying, né? Mas em classes menos favorecidas é impossível, pois a mãe trabalha fora, sem horários flexíveis, né? Então a Rosana encontrando aqui um caminho, não é? Para, enfim, tentar amenizar um pouco e até acabar mesmo, né, com o bullying. Quem mandou mensagem aqui também foi a Sabrina, falando que normalizar a humilhação e brincadeiras, quem bate esquece, quem apanha não. A Kátia Martins, é verdade tudo isso, doutora. Minha irmã mais velha se suicidou. A depressão começou quando ela era criança, então reflexos e consequências de tudo que ela passou, não é? O Milton Goya aqui conosco também, o Claudinei, quem mais aqui? A Luciana Marques, a Ruterli Alves, o pessoal mandando mensagens aqui no nosso chat do YouTube, o Reinaldo Dias, ouvindo aqui de Praia Grande, o Jonas Teixeira também aqui mandou mensagem, o Agamenon Silva, Ivani Giannini. E eu quero falar sobre o perfil dos agressores, quero discutir isso com detalhes, com profundidade, mas antes abrir aqui a participação em áudio dos nossos ouvintes. Vamos começar a ouvir aqui algumas mensagens. Bom dia, Nelson de Arujá. Doutora, hoje em dia o bullying é desculpa para tudo, né? Então, qualquer maldade, qualquer coisa que aconteça é porque sofreu bullying. Até que ponto a gente também deve acreditar nessa conversa de bullying, que agora está encobrindo tudo, qualquer ação, qualquer ato, qualquer coisa. Abraço. Posso responder, Nelson, já, direto? Por gentileza. Então, tá bom. Nelson, eu acredito que, assim, o bullying, ele só, de alguma forma, explica, mas ele não justifica. Porque muitas pessoas que sofrem bullying não vão ser essas pessoas que vão cometer atos como esse da segunda-feira, né, do adolescente que entrou na escola. Ele é só um alerta. Dar nome às coisas é importante, porque aquilo que está encoberto, aquilo nos amedronta. Então, tudo que a gente dá nome, a gente traz à luz, a gente esclarece. A gente esclarece e aí, a partir do momento que a gente esclarece, olha, tem um evento que acontece e que faz mal para as pessoas, isso se chama bullying. Isso ajuda a evitar que ele se mantenha acontecendo e, de uma certa forma, a gente tenta trabalhar para que outras situações iguais às de segunda não aconteçam. Mas, de forma nenhuma, o bullying, ele vai justificar o ato. Porque, como eu dei um exemplo agora há pouco, não é só o bullying, é um conjunto de fatores que levam a pessoa a fazer o que fez. E um desses fatores é o que ela já traz lá dentro, o sofrimento que já está instaurado, né? Mesmo com 13 anos, provavelmente, esse rapaz já tem uma característica de personalidade que leva ele a agir dessa forma, a responder dessa forma. Outros já estão tão adoecidos que, ao sofrerem bullying, podem agir dessa forma. Então, saber que esse tipo de ação se chama bullying, que isso faz mal, que isso, caindo em determinadas pessoas, pode ser destrutivo para a sociedade, isso ajuda a evitar que esse fator, pelo menos, aconteça. Mas não vai, de fato, justificar, porque não é só isso que desencadeou ou foi responsável por aquele ato em si. Provavelmente esse jovem tem uma relação familiar já complicada, é bem provável que ele já tenha características de personalidade que a gente chama que é distorcido, né, para cometer esse tipo de ação. Então, é uma série de coisas que vai fazer com que ele haja dessa forma, que ele faça isso, e que vai ser considerada também. Não é só o fato dele ter sofrido bullying. A gente segue aqui atendendo os nossos ouvintes. Olha o que tem de mensagens, de dúvidas, de perguntas, relatos aqui para Raquel Fernandes. A gente vai repassar mais uma aqui, vamos ouvir.
Bom dia, Rádio Bandeirantes, bom dia, Danilo, bom dia a doutora, né, que está participando aí de vocês da entrevista. Meu nome é Solon, falo aqui de Aracaju, Sergipe. Tenho 44 anos. No meu tempo de escola, cara, era uma época boa, porque a gente apelidava uns aos outros de todo tipo de apelido que você possa imaginar. O que você puder imaginar, a gente apelidava uns aos outros na escola. E não acontecia absolutamente nada. Não tinha nada, problema nenhum. No outro dia estava tudo amigo, continuava da mesma forma. Agora, o tal do politicamente correto é que está destruindo o mundo. Rogério, de Santa Bárbara do Oeste. Bom dia, Danilo, ouvintes, e bom dia especial à doutora Raquel. Doutora, mas e quando o vítima de bullying também pratica bullying? Porque no caso aí desse menino, ele também discriminava o coleguinha pelo coleguinha ser negro. Aí o problema se avoluma, né? O cara é vítima de bullying, mas também pratica bullying. E aí, é uma coisa doida, né? Como é que a gente pode ver panoramicamente o bullying de uma forma ampla, porque é uma coisa muito complicada, né, doutora? A gente tem que lidar com isso, com esse caso, tratando disso em várias facetas, né? De várias formas e facetas. E como é que a gente começa? É ouvindo a criança, é ouvindo os nossos filhos, é sempre estarmos vigilantes, é olhando o celular, olhando o computador. Qual é o início para lidar com esse emaranhado de coisas? Obrigado, viu? Até mais. Doutora, só pegando com gancho, né, nesse pedido de ajuda aqui do nosso ouvinte, trazendo de novo aqui o depoimento, o relato da Rosana Saad, que encontrou ali alguma forma alternativa de minimizar ou de resolver o problema, não é? Quais são as dicas, né? O que a gente pode fazer para combater aí o bullying, hein? Uhum. Bem interessante a forma com que ela encontrou, né? Acho bem inteligente, né? Traz para perto, traz aquela pessoa para que ela se aproxime, que ela desenvolva algum vínculo afetivo, né? Com o filho dela e com ela, e para que ela acompanhe de perto também a relação deles e possa intervir, possa ajudar a melhorar. Acho que, como é um evento que envolve várias partes e várias né, setores, digamos assim, envolve a família, envolve a escola, envolve a sociedade como um todo, então tem muitas coisas que precisam ser feitas no sentido de melhorar. Mas no que diz respeito aos próprios pais, eu acredito que principalmente trabalhar bastante nessa primeira infância, o quanto essa criança é amada, o quanto essa criança é desejada, o quanto essa criança também é respeitada. Escutar o seu filho, desenvolver a capacidade dele de argumentar, de se colocar, de se defender com a fala. A partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já aprende a falar. E nessa idade, ela já não precisa mais dar birra, ela não precisa mais bater. Com 2 anos é uma idade que a criança ainda bate bastante para conseguir as coisas que ela quer. Mas ali 3, 4 anos, 5 anos, 6, 7, 8, cada vez ela vai adquirindo mais habilidades de fala, de argumentação. Observar se seu filho está conseguindo dar conta de se colocar e de falar. E para observar isso, além de olhar, precisa ouvi-lo, precisa incentivá-lo a negociar. Outra questão muito importante também que a família pode fazer é trazer para dentro do seu círculo de amizades, amigos, coleguinhas e outras famílias, né, com esses filhos, que combinem com o jeito daquela criança, para que ela se sinta inclusa, para que ela se sinta, de alguma forma, ouvida. Ainda na infância, acho também que é muito importante que ele entenda as consequências daquele ato, porque ali, quando a criança começa a bater com 2 anos, ela bate porque ela quer defender o espaço dela, o território, o brinquedo que ela tem. Ali é uma fase muito importante,
porque os pais têm a oportunidade de mostrar, não só, não, olha, tá errado, não pode bater, mas a consequência do bater, a consequência do falar coisas que magoam os outros. O que aquilo causa no outro? Os japoneses têm uma forma de educar na qual eles falam, olha, quando você bate no seu amigo, ele fica magoado, ele sofre, ele fica ferido. E isso eu acho bastante interessante, porque é a falta de empatia que leva também a cometer esse tipo de atitude, né? Quanto menos eu me coloco no lugar do outro, mais eu machuco o outro, porque tudo bem, né? E crescendo um pouco mais, eu acho que é muito importante também que os filhos aprendam que esses relacionamentos que eles vão desenvolvendo no decorrer do tempo, eles afetam a família como um todo. Os amigos que eles escolhem, as atitudes que eles tomam, tudo isso vai afetar a família, vai afetar as outras pessoas, porque a família geralmente, na maior parte das vezes, né, tem pessoas que as crianças gostam, são pessoas que eles já aprenderam a amar. Então é importante que ele entenda que se ele comete algum ato, se ele magoa alguém, aquilo reflete na vida dos próprios pais também, porque como os pais se sentem, né, se os pais se sentem magoados, se sentem errando, e que isso magoa esses pais, tudo isso também ajuda essas crianças e esses adolescentes a entenderem o reflexo, a consequência daquele ato e daquela prática. Para além disso, é muito importante que os pais também, de alguma forma, na adolescência, tentem trazer outros pais com adolescentes para dentro do seu convívio, pessoas que são mais confiáveis, porque na adolescência é uma fase onde os pais têm muito pouco controle sobre seus filhos. Eles vão para o mundo, né? E eles vão mostrar a que vieram e fazer suas próprias escolhas. De alguma forma, tentar proporcionar que eles convivam com pessoas em grupos da confiança desses pais, pode ser algo que traga resultados muito positivos, porque é uma tentativa, pelo menos, de ter esses adolescentes convivendo com pessoas que você acredite que são saudáveis de se conviver. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a Raquel Fernandes Chimizo, que é psicóloga, falando sobre bullying, é o tema do nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje. Olha só, aproveitar aqui a nossa audiência e fazer um convite, viu, doutora? Porque amanhã, domingo, dia 2 de abril, o Pulo do Gato, aqui da Rádio Bandeirantes, programa tradicionalíssimo, completa 50 anos. São 50 anos no ar e teremos uma edição histórica das 6 às 8 da manhã, trazendo áudios armazenados no nosso Centro de Documentação e Memória, o CEDOM, vinhetas antigas ao longo dessas 5 décadas, mensagens de autoridades, de personalidades, depoimentos de pessoas que fizeram parte e fazem parte dessa trajetória de sucesso do programa O Pulo do Gato, não é? Lembrar que durante 47 anos o Pulo do Gato foi comandado ininterruptamente por José Paulo de Andrade, que faleceu, que nos deixou em julho de 2020. Eu tive uma certa oportunidade, uma participação, ainda que pequena, mas participei e participo ainda do Pulo do Gato, com os boletins culturais, com os bons motivos, com dicas de cultura e lazer, e o Zé Paulo sempre valorizou muito esse produto no ar, sempre me mandava mensagens com dicas, com sugestões, você vai falar sobre isso, tá tendo um grande show na cidade, tá tendo um circo, uma exposição, e eu nunca me esqueço que uma vez quando eu saí de férias, eu deixei todos os produtos, todos os boletins, todas as notas gravadas, eram notas inéditas, né? E tava no ar, tava rolando, e o Zé Paulo me manda mensagem, né? Ah, você não pode gravar sobre isso amanhã? Eu falei, Zé, eu tô em férias, mas eu já deixei tudo gravado. E aí o Zé me mandou uma mensagem muito carinhosa, né, falando que isso que era profissionalismo, e ficou muito surpreso, né, de saber que eu tinha deixado, durante o período que eu ia ficar em férias, todo o conteúdo gravado e inédito. Então eu guardo, né, essa participação no Pulo do Gato, ainda que uma participação pequena, né, perto da história
que tem o programa, né? Mas guardo isso com muito carinho, não é? Então, certamente, uma edição amanhã histórica, comemorando 50 anos no ar, e o Pedro Campos e a Silvânia Alves estarão juntos aí, pertinho do ouvinte, para celebrar junto, porque afinal de contas estamos aqui pelos nossos ouvintes, pelos nossos ouvintes é que a gente faz, né, os programas aqui na rádio acontecerem, e a gente tem uma chamada aqui especial para convidar o ouvinte a participar conosco desse aniversário de 50 anos do Pulo do Gato. Domingo, agora, dia 2 de abril, a Bandeirantes vai dar seus pulos. É aniversário de 50 anos do Pulo do Gato, bem no domingo. E vai ter programa comemorativo, das 6 às 8 da manhã. Paulo de Andrade, bom dia, ouvintes que acompanham o Pulo do Gato. 6 horas e 50 minutos, o Pulo do Gato. E resultou num programa maravilhoso, ouvido em todo o Brasil. A utilidade pública levada realmente ali ao pé da letra. Vamos celebrar ouvindo passagens históricas, depoimentos de quem já fez e de quem faz o jornal. Ouvintes puleiros que reconhecem esse som aqui, não podem perder. 50 anos do Pulo do Gato. Domingo, edição especial às 6 da manhã, aqui na Bandeirantes. Tá aí o convite especialíssimo para você curtir das 6 às 8 da manhã deste domingo, os 50 anos do Pulo do Gato, né? Em 93, o Zé Paulo disse, contando, né, sobre a retrospectiva do programa, que em 1973 vivíamos sob uma censura, e uma das grandes alternativas era colocar a população em contato direto aí com as autoridades, e que foi o que mais marcou para o Zé Paulo. Isso é o Zé Paulo falando, né, que mais marcou, porque de certa forma você podia fazer ali as críticas que a ditadura não permitia, né? Então esse tipo de prestação de serviço acabou se consolidando exatamente porque o Pulo do Gato, né, fazia e colocava isso de uma forma, né, o público, a população, os ouvintes direto em contato com as autoridades e cobrando das autoridades competentes, né? E que isso acabou dando a diretriz aí para todos os programas que vieram na sequência, não só na Rádio Bandeirantes, mas nas demais emissoras de São Paulo, né? Então tá aí uma edição super especial, fica o convite para os nossos ouvintes curtirem, né, das 6 às 8 da manhã, edição de 50 anos do Pulo do Gato. Olha, eu peço para o ouvinte ficar sintonizado aqui conosco, a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, viu, doutora? Mas na volta a gente vai continuar colocando os nossos ouvintes no ar, e também quero falar na sequência aqui na volta sobre a personalidade, as características, o perfil dos agressores. A gente vai para um rapidíssimo intervalo. Combinado. E na volta a gente volta aqui. Na volta a gente volta é ótimo, né? Na sequência, aqui a gente tem a doutora Raquel Fernandes, psicóloga, falando sobre bullying. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. No Bandplay, quem faz a programação é você. O Bandplay é o app do Grupo Bandeirantes. Bandplay é notícia, música, aventura, esporte, podcast e muito mais. Em um único login, você assiste, ouve, curte e interage com toda a nossa programação ao vivo. E as nossas armas aí são as vacinas. Alô, meu caro Muricy Ramalho. Eu queria que você fizesse uma avaliação disso. E não abrir mão de receita tributária. Mas o Pelé, o negócio dele era jogar e jogar. As questões mais importantes do mundo jurídico. Qual de fato é o capital político que ele tem hoje? Falar coisa pra você, foi um jogo perfeito. E também on demand. O turismo rural tende a crescer. No momento único, exclusivo e mágico do futebol do Brasil. Bandplay é a Rádio Bandeirantes onde você estiver, quando você quiser. Baixe agora. Disponível na Play Store ou na App Store. Bandplay. Quem faz a programação é você. Tem prestação de serviço? Vamos saber como que tá o trânsito. Fala, Ronaldo Rodrigues. Trânsito. Olha, vou falar agora do trajeto pela Mateu Bay, com trânsito difícil nos dois sentidos, ali pela zona leste da cidade. Prefira a André de Almeida ou prefira também o caminho pela Avenida de Canduva, que funciona bem nos dois sentidos de ponta a ponta. Está um pouquinho mais carregado só no acesso ali para Alberto Badra, para quem segue no sentido da Tietê. Dificuldade em dar partida no carro? Na AutoZone tem as melhores marcas de bateria e você pode testar e recarregar sua bateria gratuitamente. Peça um teste ou recarga de bateria para quem entende, peça na AutoZone. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência. E continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Trânsito. Falar agora do caminho pela Marginal do Rio Tietê, com o trânsito no sentido da Castelo Branco mais carregado pela pista expressa entre Ponte Júlio de Mesquita e o Piqueri, e no sentido da Ayrton, trânsito mais carregado pela expressa entre a Ponte Estaiadinha até a chegada Dutra. Tente utilizar a pista central ou lateral nas duas direções que você acaba ganhando tempo. Promoção Você de Boa do Atacadão. São milhões em prêmios. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte o regulamento completo em aniversarioatacadão.com.br. Bandeirantes. Em sua defesa. Ao seu lado. Sempre. Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Trânsito. Avenida do Estado com dificuldades nos dois sentidos para se aproximar e passar ali pela região do Corredor Norte-Sul, aproximação e passagem pela região da Estação Armênia do metrô. E há dificuldades também nos dois sentidos entre Rua São Caetano e o Mercadão. Muita movimentação nesse pedaço de compras. Brás, Paris, 25, Santa Efigênia, tá tudo muito cheio por ali. A Tóquio Marine vende muito mais que seguros, ela vende coragem. Quer coragem? A Tóquio resolve. Fale com seu corretor. Plantão Médico Bandeirantes. 11h em ponto, a gente segue aqui com o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, falando sobre bullying. Nossa convidada é a doutora Raquel Fernandes Chimizo, que é psicóloga, e a gente está aí na esteira da celebração, aí, se é que dá para chamar de celebração, mas é um dia importante, que é o Dia Nacional do Combate ao Bullying, né? E precisamos falar sobre esse assunto e debater esse assunto, né? Eu queria agora falar em detalhes sobre o perfil dos agressores, doutora. Os agressores têm certas características, personalidades em comum, que é comum a todos eles? Tem como traçar esse perfil ou não? Tem algumas características que é possível observar, sim. Se a gente for lembrar de um dos ataques que parece ter inspirado, né, esse jovem, o de Columbine, lá nos Estados Unidos, a gente já sabe, porque depois de muitos anos, mais de 20 anos, né, que aconteceu, muitos estudos foram feitos, e um deles foi considerado psicopata, o outro depressivo, então foi uma conjunção de adoecimentos. Um tinha uma personalidade, um jeito de ser muito cruel, não sentia culpa, não sentia empatia e ao mesmo tempo queria ser alguém muito importante, queria ser reconhecido pela comunidade, mobilizar os Estados Unidos inteiro. Eles planejavam matar 400 pessoas naquele atentado.
E o outro era um garoto depressivo. O Dylan, ele tinha aquele olhar para si de que ele não tinha tanto valor, ele tinha aquele olhar de que ninguém o amava de fato, distorcido por conta do adoecimento. Então, a junção dos dois foi completamente, né, desastrosa naquele momento lá. Se a gente olhar para os últimos casos, desde 2011, que é o de Realengo, né, aqui no Rio de Janeiro, que também seguiu os moldes deste grande evento lá nos Estados Unidos, de lá para cá, todos eles são jovens, a não ser o de Realengo, que já tinha 23, e também um dos jovens, né, no massacre de Suzano, que também tinha 23, mas todos os demais são adolescentes, entre 13, 14, 16, 17, meninos. Tem pesquisas que foram feitas sobre essa questão do perfil, do tipo de bullying que meninos e meninas fazem lá em Portugal e na Espanha, que falam que as meninas fazem um tipo de bullying que é mais da conversinha, do mexerico, da inventar a história, de expor o outro. E os meninos, mais esse perfil da violência, mais agressivo, de bater, de encostar, de humilhar. Então, a maior parte desses jovens, nesses eventos aqui no Brasil, são meninos. Até agora, não tinha ouvido, não se ouviu falar de nenhuma menina envolvida nisso, né? Estudando um pouquinho a história que aconteceu segunda, tem suspeitas, né, de que uma menina esteja envolvida, mas não no ato em si. Isso é algo novo. Então, tem essas questões de personalidade, tem o fato de terem sofrido bullying, e tem também essa questão do tipo de bullying que é feito com relação ao gênero, né? Os meninos geralmente são mais voltados para situações agressivas. Uma outra coisa interessante também da gente observar é que geralmente tem uma relação familiar agressiva, autoritária. Geralmente tem uma característica de dificuldade de interação social, de reclusão. São mais voltados para si, são meninos mais introspectivos também. São características marcantes. Mas a principal delas é que todos tinham um sofrimento emocional muito grande. A junção de todas essas coisas criou um caldeirão explosivo, digamos assim. E você sabe, doutora, que o Gabriel Betting, que está aqui na nossa coordenação de estúdio, ele fez uma observação que é verdade mesmo, né? Que um acaba se espelhando e se inspirando no outro, sim, né? Então, infelizmente, esse caso agora dessa semana, desse adolescente aí que esfaqueou a professora Elizabeth, né? Levando à morte, morreu aos 71 anos. Infelizmente, a gente vai ver ali eventos em cadeia, muito do reflexo do que aconteceu essa semana, não? As pesquisas mostram que a cada evento que acontece, mais 3 vêm na sequência. Então, nesse momento, é um momento que a mídia, principalmente, precisa tomar muito cuidado. A gente precisa mostrar quais são as consequências desses eventos e não dar visão, não dar popularidade para esses jovens. O nome, o rosto, é muito importante que a gente passe a ter leis que regulamentem essas coisas e que de alguma forma direcionem para que esse jovem não apareça. Uma, porque ele é adolescente, e o próprio Estatuto da Criança diz que não que a gente não pode expor, né, o rosto da criança e do adolescente. A outra, o principal motivo é que o que eles buscam é popularidade. Eles buscam ser reconhecidos, mas pelo lado negro da força, digamos assim. É como se eles estão buscando a mesma coisa que qualquer outro jovem. Eles estão buscando serem vistos, serem, de alguma forma, aceitos, né? Na comunidade com a qual esse jovem se relacionava, provavelmente ele é um herói, porque ele fez algo que muitos deles gostariam de ter feito.
E a mídia traz isso com uma força e mostra o ato acontecendo. Parece, olhando os vídeos ontem, pesquisando um pouco sobre o assunto, me lembra até uma cena de videogame. Então, é familiar, é legal para ele, é estimulante, e a mídia tem que tomar cuidado na hora de mostrar isso. Cuidado na hora de divulgar o nome. Se tem uma coisa que não se deve fazer, é isso, porque é isso que eles estão procurando também, né? De um jeito torto, distorcido, mas também tomar bastante cuidado também, porque tem um efeito contagiante, assim como na questão do suicídio. Quando uma pessoa comete suicídio, a mídia hoje já está mais direcionada, né? Quando ela tira a sua própria vida, é até um termo melhor de se usar, né? Porque até falar essa palavra para quem já está com a intenção também já desencadeia gatilhos. A mesma coisa acontece aqui nesses casos. Quando outros jovens que também já estavam planejando e idealizando fazer, começam a ver tudo aquilo, começam a ver todo mundo discutindo, mandando vídeos pelo WhatsApp, aquilo virou uma febre, ou seja, ele se estimula também, né? São assuntos delicados e que a gente ainda precisa aprender a lidar com eles, mas uma das coisas importantes é saber que é um período que precisa tomar mais cuidado. Uma coisa muito importante também, Danilo, é a gente nunca menosprezar uma fala de que a escola está sendo ameaçada. Mesmo que se acredite que aquilo é pouco provável, não menospreze. Investigue, preserve os alunos, né? Os demais alunos, porque pode ser e pode não ser. E nas 3 semanas que se sucedem a um evento como esse, a atenção tem que ser maior ainda. Se já existe alguma ameaça, a atenção tem que ser maior ainda com aquela ameaça, com aquele jovem, nessas 3 semanas que se sucedem, né? Esse cuidado foi um aprendizado que veio através de pesquisas de outros países que já sofreram muitos outros eventos como esse. Então, a gente tem muito a aprender com quem lá fora já aprendeu com esses grandes eventos e com a forma com que eles aprenderam a lidar com esses eventos também. Os programas que eles desenvolveram a nível governamental, né, para ser implantado nas escolas, programas que preparam os professores, programas que trabalham essa educação emocional, a regulação emocional dos alunos, e a coisa de trazer os pais para dentro dessa escola e dessa discussão também. Tem um programa que está acontecendo no Canadá, que é um dos modelos, né, é um programa que está tendo sucesso, em que os pais participam dessa discussão, os pais participam do diagnóstico daqueles jovens ali. Cada pai vai falar sobre o seu filho e características que ele percebe que são de risco ou não. E os pais também acabam sendo, de uma certa forma, mais assistidos em como lidar com isso ali. Muitas vezes a escola não tem braços para dar conta de tudo isso, né? Não dá conta de chegar, ajudar esse pai a lidar com esse filho lá dentro da casa. Tantos pais não têm tanta ideia sobre seus filhos, quanto a escola não tem braços para dar conta sozinho, então precisa se juntar, se alinhar, né? E eu acredito que isso só acontece se tiver programa, na verdade, não projeto pontual, programas, ideias que possam fazer parte do jeito de funcionar da escola, do currículo escolar, né? E que tragam essa família para discutir isso. Isso é uma matéria que precisa ser implementada. Lidar com as próprias emoções, expressar as próprias emoções, agir como cidadão responsável, ter responsabilidade emocional para com o outro, isso faz parte da formação de um sujeito. E responsabilidade dessas duas instâncias, família e escola, os dois juntos, né? Então, por isso que precisa estar envolvido os dois. Não pode ser cada um fazendo isolado, né, isso ali na sua casa.
muitas vezes a ideia que algumas famílias têm sobre o que é e como lidar com essas emoções não é socialmente aceito. E aí é o papel da escola mostrar o que é civilidade, o que a sociedade aceita, né? Aquele exemplo que eu dei de pais que falam, se apanhou na rua, se chegar em casa apanha de mim, isso não é um exemplo aceitável socialmente, porque se ele for adulto e ele fizer isso, ele corre o risco de morrer. Hoje a gente vive uma cultura de incentivo a radicalizações. Talvez, respondendo a perguntas que já foram feitas aqui, o que mudou de fato foi a forma como que a gente tem visto a nossa sociedade, coisas que até então a gente trabalhou tanto tempo para dizer que não era aceitável, que era errado, de uns tempos para cá, passaram a ser permitido. O culto à radicalização, muitas comunidades, né, na internet que trabalham a cabeça desses jovens, tudo isso faz com que a agressividade, a exposição dessa agressividade seja possível. As armas, a facilidade de acesso às armas de fogo, né, porque no caso ele usou uma arma branca, em vários outros eventos também, aqui no Brasil, em outras escolas também tinham armas brancas que se tem em casa, né, mas armas de fogo também. Tudo isso, de uma certa forma, incita e colabora para que essa agressividade aumente, que a possibilidade da expressão dessa agressividade, dessa maneira completamente distorcida e antissocial, aconteça. Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com a Raquel Fernandes Chimizo, que é psicóloga, e o tema do nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje é bullying. Na semana que vem temos o Dia Nacional do Combate ao Bullying, que é no dia 7 de abril. Estamos, desde o começo do programa, destrinchando, detalhando e ajudando também, ao nosso ouvinte a entender um pouco mais, sobre esse tema. Na primeira parte do programa a gente já falou sobre o conceito, sobre se é uma coisa dessa geração ou não. Agora na segunda parte a gente está traçando um perfil do agressor, Tem muitas mensagens e muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, eu quero colocar na sequência, mas doutor, ainda falando sobre o agressor, no primeiro bloco, de uma forma superficial, a gente falou sobre a influência, desse agressor, se é de família, se é da educação, dos pais, do ambiente em que ele vive, se ele é influenciado ou até mesmo por filmes, séries e videogames. Quanto a gente já não discutiu isso sobre a influência dos videogames, que tem ali jogos violentos, e se pode levar uma pessoa ou não a praticar bullying ou até mesmo algum crime, Fale um pouquinho das influências e daí também já respondendo sobre a questão dos videogames, dos jogos violentos, dessa exposição nesse sentido também. Uhum. Na verdade, o que se sabe, parece até agora sobre o jovem, é que ele tinha ali uma questão, um relacionamento agressivo em casa com o pai. Ainda se sabe muito pouco sobre tudo isso, mas é possível entender que ele tinha influência, ele tinha modelos, tinha como se fosse ídolos aí, esses outros jovens que também cometeram atos tão terríveis quanto esse da última segunda-feira. Então, esses de Columbine, esses dois jovens lá nos Estados Unidos, e também esses dois jovens que cometeram outro massacre, o de Suzano, lá na escola Raul Brasil. Então, de alguma forma, ele mencionava o nome dessas pessoas. Com relação aos jogos, os jogos, eles despertam e, de alguma forma, eles estimulam o cérebro do jovem, Os jogos funcionam mais ou menos como o bullying também. Então, se tem aquele jovem que já tem aquele perfil, aquelas características de personalidade, aquele sofrimento emocional, e de alguma forma, aquele ambiente, hostil, eles podem ser mais um agregador
que vai estimular a essa agressividade, mas eles não funcionam dessa forma para o resto das pessoas. Eles não são os grandes influenciadores ou os grandes deflagradores dessa violência, dessa agressividade, desse desenvolvimento da personalidade de uma pessoa. O jogo, ele vai entrar num outro campo. O jogo entra como aquele espaço de imaginário, assim como as histórias de terror, nessa idade 10, 11, 12, chamam mais atenção, filmes de terror, né, chamam mais atenção dos jovens, os jogos também. E ele vai entrar, para aqueles jovens que são emocionalmente saudáveis, naquele espaço da imaginação, não no espaço daquilo que é possível fazer. Desde muito pequenos, a gente precisa exercer papéis de bom, de mal, a gente brinca de polícia e ladrão, a gente brinca de ser a professora carrasca, porque nós precisamos, de alguma forma, exercitar esse lado mal para que a gente entenda que o lado bom que é possível, né? Isso faz parte da construção daquilo que está ali no nosso imaginário. Então, resumindo, não, os jogos não vão fazer com que os jovens se tornem doentes ou com a personalidade tão distorcida a ponto de ter coragem de tirar a vida do outro. Anelin Melo... Oi, desculpa, doutor. O tempo de jogo é importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo outros órgãos que trabalham que estudam, né, se debruçam sobre esse tema, um adolescente a partir dos 13 anos pode jogar até 8 horas, não só jogo, tecnologias no geral, celular, TV, iPad, computador, e dentro dessas tecnologias, né, os jogos, até 8 horas. Mais do que isso, a gente já considera que é vício, que é complicado, que não é interessante. Desculpa, eu te interrompi, doutora, para falar que a Anelin Melo está aqui na nossa escuta, mandou mensagem, excelente programa. Doutora Raquel está colocando e respondendo com muita propriedade todas as questões. Tem uma pessoa na minha família que sofre, passa por isso, é muito triste. Obrigada por tratar de tantos assuntos necessários. O Sérgio Roberto no nosso chat do YouTube, esse assunto é muito sério. A Vera Lúcia de Almeida Silvestre, bom dia, parabéns Danilo, doutora, ótima e esclarecedora entrevista. O Antônio também mandou mensagem aqui, o Benones, o Júlio César, Francisco Silva, falando aqui do conhecimento, da competência da doutora para falar sobre esse assunto. Jaime de Jesus, muito esclarecedor, vamos sim ficar atentos, né, ao Plantão Médico Bandeirantes de hoje. O Ivaldo Lucena também, a Ana Maria Moraes de Santos, a Loreta Bellini sintonizada, o Fabiano Sobrinho, o Juca, o Videira também, o Videira mandou uma mensagem de áudio, em breve a gente vai colocar aqui. E olha, voltando aqui a atender os nossos ouvintes que querem muito conversar com a doutora e tirar dúvidas, né, esclarecimentos, tem um ouvinte aqui, doutora, que fala sobre a religião e espiritualidade. Vamos ouvir aqui. Olá, Danilo, bom dia. Eu sou o Renato Trevisan de Mauá, ouvinte da Bandeirantes aí desde garotinho, inclusive seu, né? Então, eu estou acompanhando aí a psicóloga, né? E as pessoas que estão falando aí, muito boa a entrevista dela, né? Com ela. Só queria acrescentar e perguntar para ela também, né? Que diante desses acontecimentos, não se ouve falar sobre religião, né? Será que não está faltando um pouco disso também nas escolas, com os pais? Hoje, as famílias não estão muito ligadas a isso, né? Não está faltando Deus, né? Alguma coisa assim, não estou falando nem de religião, né? Mas uma coisa espiritualizada mais, né? Não seria isso também uma falta? Eu não ouvi ninguém falar disso. Obrigado, viu? Um abraço. Opa, eu que agradeço o ouvinte pelo carinho, pela audiência de tantos anos aqui. E aí, doutora? Respondendo ao Renato, muito legal essa colocação, porque, de fato,
a religiosidade é diferente da espiritualidade. Então, vamos falar da espiritualidade, que é a relação que as pessoas têm com o seu Deus. Isso é extremamente importante para a formação do caráter e, principalmente, é importante também para que a pessoa tenha com quem contar em situações difíceis. Sim, é importante, é necessário. Quando a gente fala sobre lidar com pessoas que querem tirar sua própria vida ou com pessoas que querem tirar a vida dos outros, essa é uma estratégia, é uma arma, digamos assim, muito importante de ser usada também, porque essa espiritualidade é que vai fazer com que eu me sinta seguro, que eu me sinta amado, que eu me sinta confortável nesse mundo, que é um mundo difícil, cheio de desafios, cruel muitas vezes, né? Sim, falta, eu acho que cada família escolhe qual é o seu Deus, qual é a sua religião, como vai viver essa sua espiritualidade. E cada criança recebe aquilo e depois decide o que vai escolher para si, qual vai ser a sua verdade. Mas é importante que ela exista, porque senão a vida fica muito sem sentido. E essa vida sem propósito, sem sentido, é uma vida mais difícil, né? Então, sim, é muito importante. Sim, é muito necessário também. E é importante que seja visto como uma das estratégias para lidar também com a formação dos filhos, com a formação do caráter da pessoa que está sendo desenvolvida. O Marcelo, do Bairro da Saúde, Danilo, muito boa entrevista com a doutora. Depois, por favor, passe o link para enviar para outras pessoas. Avisar o Marcelo e a todos os nossos ouvintes que estamos ao vivo aqui com a doutora Raquel Fernandes. Temos uma live, né, no YouTube, mas terminada a entrevista, fica disponível, né, on demand no YouTube, então você pode ouvir a hora que você quiser, do começo, do meio, do fim, e compartilhar com todo mundo também. Fica disponível no YouTube e também nos agregadores de podcast, né? Então você pode ali acompanhar no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Apple Podcast. É só procurar nos agregadores como Do Bom e do Melhor. E daí, ao final, ao término aqui do bate-papo, já estará lá disponível a entrevista na íntegra, não é? Para você compartilhar com quem você quiser. Então tá explicado aí, viu, Marcelo? Passado aqui os caminhos para você acompanhar a entrevista e compartilhar com o pessoal. Doutora, tem uma pergunta do Miguel Aguilera, muito pertinente e uma curiosidade também, né? Ele diz aqui: doutora Raquel, gostaria de saber, na sua opinião, ele pergunta sobre este caso específico do menino aqui dessa semana de 13 anos, mas a gente pode abrir aqui e falar sobre outros casos também, né? Mas ele pergunta se este menino poderá ser recuperado para que possa voltar ao convívio em sociedade. Pergunta de difícil resposta, viu, Miguel? Porque até então a gente não sabe o que, de fato, ele não tem um diagnóstico ainda, né? Agora ele vai para a Fundação Casa, lá ele vai ter uma equipe técnica, né, de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, uma série de profissionais olhando para ele. No mínimo ele vai ficar lá 3 anos e durante esse tempo todo ele vai ser observado, as atitudes dele, o comportamento, e a partir daí vai se identificar se ele tem um transtorno de personalidade ou se ele tem um adoecimento, que são coisas diferentes. Pode ser que ele seja um garoto depressivo, isso é uma doença, né, que vai ser tratada e que em alguns momentos ela vai passar, e pode ser que ela volte ou pode ser que ela não volte. Agora, se ele tem um transtorno de personalidade, isso significa que a personalidade dele, o jeito dele ser, é um jeito distorcido, é um jeito torto não é a melhor palavra, mas vamos dizer assim, é um jeito que não vai combinar com a sociedade. Pesquisando um pouco sobre o assunto, eu relembrei a história do Champinha. Champinha foi um adolescente que cometeu um crime hediondo, na época um ato infracional, porque os termos precisam mudar, né? E que até hoje está preso, porque a equipe que o entrevistou não conseguiu perceber que tinha melhora. Ele era
extremamente perverso. Eu me lembro que teve uma rebelião na Imigrantes, onde ele era um dos cabeças da rebelião, que ele cortou a cabeça de uma outra pessoa. Então, ele tinha atos cruéis, e mesmo preso, ele continuou tendo esses atos cruéis. Nesse caso, a equipe que vai acompanhar vai entender que ele não tem condições. Já esse jovem, a gente ainda não sabe. Se ele for parecido, se ele tiver esse perfil de ter um transtorno de personalidade, por enquanto que a gente já consegue entender que ele tem transtorno de conduta, porque, né, o que ele fez é uma coisa que socialmente não é aceito, mas se ele é psicopata, nós ainda não sabemos. Se ele for, é bem provável que ele vá ter que ficar recluso, porque isso não muda, isso é uma característica para a vida toda. Ele pode aprender a lidar com a sua psicopatia e pode se tornar menos ofensivo à sociedade, mas ele vai ser sempre um risco. Sempre vai ser alguém que vai, de alguma forma, representar alguma ameaça. Eu, como uma profissional da área da saúde, que estuda desenvolvimento humano, preciso e sempre prefiro acreditar muito na capacidade de desenvolvimento, de melhora das pessoas, né? Mas a gente sabe que também tem limites, que para algumas patologias, que para algumas características, jeitos de ser de algumas pessoas, tem coisas que não vão ter grandes mudanças, vão ter muito pequenas, e o risco é sempre muito grande. Pode parecer fatalístico, meio né, forte isso que eu estou dizendo, mas é a experiência de alguém que tem 23 anos trabalhando, também já trabalhei com jovens em liberdade assistida, jovens que cometeram ato infracional, com criança e adolescente, em abrigo, então já vi muita coisa, já li bastante sobre, e a minha percepção é essa. Primeiro a gente tem que saber o que ele tem, e dependendo do que ele tem, as chances de melhora são muito pequenas. A gente estava falando, doutora, sobre as características, né, do agressor e o perfil e as influências todas que essa pessoa pode ter, não é? Mas antes do ato em si, né, de praticar o ato, seja um bullying ou seja um crime como esse que a gente viu essa semana, é possível já os pais ou mesmo os educadores tirarem ali daquela pessoa algumas características que coloquem ele dentro, né, de uma caixa, né, que acabem rotulando ele como, né, um possível agressor. Existe isso antes, né, do ato. Depois agora que o ato foi praticado, a gente começa a ter um monte de questionamentos, né? Então ele sofria bullying, ele fazia bullying, ele sofreu algum preconceito, a gente começa a questionar um monte de coisa. Mas antes do ato praticado, é possível já os pais terem ali uma percepção sobre o filho, sobre a filha e do que ele pode fazer alguma coisa? É possível traçar isso ou não? É muito difícil fazer isso, Danilo. Na verdade, na literatura, principalmente em textos mais antigos, né, a gente percebe algumas características ali que é como se fosse um crescente, né? O transtorno de conduta ali na infância, desde pequeno, um comportamento menos empático, fazer mal para animais, não conseguir se colocar no lugar do outro, tudo isso vai indicando. E atos, comportamentos, né, comportamentos que chamam a atenção nesse sentido, né, bate muito, agride com muita força outra pessoa, ou então rouba, ou furta, né, no caso, ou então comportamentos antissociais, no geral. Tudo isso já são indícios e fica fácil de se observar, mas tem outras características que são muito sutis e que podem ser facilmente confundidas ou escondidas também. É muito complicado a gente fechar e dizer assim, olha, se o seu filho alguma vez fez mal para um animal, é provável que ele vai se tornar um psicopata. Ele vai ser um cara que vai entrar na escola metralhando ou furando todo mundo, né? Muito complicado a gente falar dessa forma, porque não é assim. Na prática, hoje em dia, o que a gente sabe
é que muitos deles não deixam sinais. A mãe do Dylan, que é o jovem envolvido lá no ataque em Columbine, nos Estados Unidos, ela escreve um livro e ela dizia que pais realmente conhecem seus filhos. Quando os nossos filhos se tornam adolescentes, eles se transformam. Eles viram pessoas diferentes daquelas que a gente sempre conheceu na infância. Às vezes a gente vai gostar daquela pessoa, às vezes nem tanto. Mas eles se transformam em quem eles vieram para ser. Eles são uma planta que vai se desenvolver e que vai dar um fruto que eu não sei ao certo qual vai ser, né? E nessa fase é muito difícil você de fato perceber. Agora, uma coisa que é muito importante é que, assim, quando tem alguma denúncia, quando tem postagens falando sobre, a gente não pode ignorar. A gente tem que considerar de fato como se aquilo pudesse acontecer. Não dá para eu me basear assim, eu acho que ele não tem capacidade de fazer isso. Imagina, jamais ele faria. Se você viu, se você ouviu algo, leve a sério. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas e se for? Né? Se for, o estrago vai ser muito grande na vida de outras pessoas. Então, a gente precisa ficar atento àquilo que surge de fato. Agora, esses sinais no comportamento, eles são muito dúbios, né? Porque não dá para eu afirmar nada, não dá para eu concluir nada, a não ser a partir daquilo que já acontece. Então, primeiro vai precisar acontecer a situação para depois eu olhar para ela e falar, uau, realmente ele tem capacidade de fazer isso. Ele tem capacidade de agredir o outro, né? É angustiante, mas é o que a gente sabe, né? É a verdade. Não dá para prevenir, de fato, que isso possa estar acontecendo. Não dá para os pais terem noção, de fato, do que está acontecendo, a não ser que ele diga, que ele mostre, que ele poste, né? Os pais podem estar mais perto, a escola, de alguma forma também, mas eu imagino que nessa idade é algo muito difícil de realmente saber. Os pais podem estar mais atentos ao celular, ao computador, se acessa a Deep Web, tudo isso. Mas, geralmente, eles planejam muito bem, eles escondem muito bem, até isso aparecer. Se a gente for olhar para todos os outros casos, as histórias dos outros casos, né, são casos muito planejados e muito escondido. A mãe parece que, pelo que eu pesquisei, a mãe de alguma forma viu alguma postagem e não acreditou. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é acreditar. Olha, é evidente que é um assunto muito complexo, né, e que demanda muito tempo, né, para a gente continuar aqui detalhando todas as características mesmo a respeito do bullying, né. A gente vai seguir com mais algumas dúvidas dos nossos ouvintes que já mandaram aqui por áudio. Só agradecer aqui a Lenise Vilaça, que mandou mensagem, que está acompanhando a entrevista por áudio e vídeo, acompanhando no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A Jorge Camargo também está aqui conosco. Quem mais mandou mensagem? A Elis Freitas, de Guarulhos. Danilo, mais uma vez, só agradecer por essa entrevista esclarecedora. Como sempre, seu programa está maravilhoso. O pessoal já achou aqui os caminhos para acompanhar em podcast, então nos agregadores de podcast, o que você quiser, o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Apple Podcast, só digitar Do Bom e do Melhor. Então, terminando aqui a entrevista, já vai estar ali disponível também no podcast e além do nosso canal do YouTube, claro. Olha, tem mais mensagens aqui de áudio, vou colocar aqui para a doutora, vamos lá, vamos ouvir. Oi, Danilo, bom dia, tudo bem? André de Jundiaí. Aproveitando a doutora, Danilo, hoje eu tenho 67 anos. Mas eu lembro quando eu era criança e estava na escola, eu era gordinho. E o pessoal chamava eu de gordinho. E eu não ligava, eu não dava bola, eu brincava. Então o apelido não pegava. Na época era apelido, né? Hoje é bullying. E se as pessoas de hoje, por exemplo, tivessem a mesma atitude, se chamar ou de gordinho, ou de baixinho, ou de magrelo, e eles não ligassem, entrassem na brincadeira, você não acha que também isso acabaria assim imediatamente?
E só complementando mais uma aqui de áudio, doutora, só para a gente falar sobre o mesmo tema. Bom dia, doutora. Bom dia, Danilo. Bom dia, Band. Fábio de Fernandes Tourinho, Minas Gerais. Doutora, eu queria saber qual que é a diferença entre brincadeira e bullying. Ou seja, até quando deixa de ser brincadeira e passa a ser bullying? Porque hoje, às vezes, uma brincadeira de um dia ela já é um bullying. E antigamente não era assim, né? A gente brincava, igual o ouvinte anterior falou, a gente brincava e estava tudo bem. Hoje talvez não se pode fazer mais uma simples brincadeira que ela passa a ser bullying. Então eu queria que a senhora explicasse pra gente aí. Ótimo sábado a todos. Valeu, obrigado aos ouvintes que estão participando aqui conosco, não é? Então, doutora. Ótimas perguntas e se complementam, né? Na verdade, a grande diferença é a intencionalidade, eu quero machucar o outro, e a repetição, precisa ser algo repetido com aquela mesma pessoa. É quando uma pessoa é o foco, eles estão contando de algumas situações, o primeiro, né, o senhor de 67 anos, ele falou que ele era chamado de gordo, de gordinho, mas ele não contou se isso era uma constante, né? Algumas pessoas vão ouvir essas ofensas e aquela ofensa não vai refletir nela, não vai reverberar, mas para outras pessoas isso reverbera. A diferença é o que cada um tem lá dentro, o arcabouço emocional, o quanto a pessoa vai de fato acreditar naquilo que o outro fala, né? O momento da vida em que escuta isso também, tudo isso faz diferença. Mas o fato é que, assim, quando é incisivo em cima de um jovem específico, quando é feito por um agressor, o grupo, ou seja, o jovem se envergonha, ele está sendo exposto, e quando tem a intenção de magoar, de machucar aquela pessoa, aí eu considero bullying. Chamar alguém lá de vez em quando, ou seu estranho, ou seu feio, ou seu magrelo, não é bullying, entende? Um xingamento, entra em outra classificação. Agora, uma outra questão também bem importante, para além do que é o bullying e do que não é o bullying, é como a gente lida com isso, né? O senhor que tem 67 anos, eu não guardei o nome, desculpa, mas ele falou assim, será que se a gente desse pouca importância, ou se a gente fizesse de conta que não escuta, vai resolver? Infelizmente não. Para essas pessoas que a gente enquadra dentro do que é bullying, isso não resolve, porque ele está sendo constantemente exposto, machucado, ofendido, ele está sendo constantemente humilhado. Isso deixa marcas para a vida toda, que lá na frente podem virar adoecimentos. As principais causas são depressão, ansiedade, deixar a escola, deixar de estudar, e isso vai refletir depois na vida que ele vai ter no futuro, né? Dificuldade de aprendizagem, tudo isso nós já falamos no início da entrevista, mas eu estou reforçando porque pode ser que tenha alguns ouvintes que chegaram só agora. Então, são suicídio e também situações como essa, do aumento da agressividade e homicídio, a capacidade de tirar a vida do outro, né? Então é algo sério, tem uma diferença sim, a diferença principal está na frequência e na quantidade ou no tipo de intencionalidade da pessoa que está exercendo o bullying, e ele vai precisar ser tratado, vai precisar de cuidados e de orientações e de programas para evitar, porque o resultado, as consequências desse tipo de atitude são graves, ok? Olha só, a gente queria agradecer demais aqui a participação da doutora Raquel Fernandes Chimizo, que é psicóloga e hoje foi detalhando, não é, tudo sobre o bullying. Na semana que vem a gente tem
o Dia Nacional do Combate ao Bullying, um tema super importante que a gente precisa sim falar. Não é mimimi, não é geração Nutella, não é um tema, né, atual, né, mas que precisa ser combatido, precisa ser falado, precisa ser discutido, principalmente, não é, nas escolas também, porque é ali que a gente forma, não é, toda uma geração. Então os pais, os professores precisam ficar atentos sobre esse assunto, e hoje acho que a gente conseguiu trazer aqui através da Raquel Fernandes um panorama completo, não é, sobre o conceito, sobre as consequências na vítima, sobre também o perfil do agressor, a responsabilidade e o papel dos pais e dos educadores. E quem quiser acompanhar a doutora Raquel nas redes sociais, porque por lá tem lives, tem vídeos todo dia que a doutora coloca, é Raquel F. Chimizo. Raquel F. Chimizo. Chimizo é com S-H. Chimizo. E tem o canal também no YouTube, que a doutora abastece sempre com conteúdos, né? A doutora que é psicóloga clínica, e então sempre abastece aí tanto o Instagram quanto o canal no YouTube, né? Queria agradecer também aqui a todos os nossos ouvintes que participaram, mandando perguntas, as dúvidas, trazendo aqui o relato, e é legal também ouvir, mesmo quem não concorde ou quem acha que é mimimi, que diminua a importância desse tema, é legal também, não é, doutora, a gente trazer esse outro lado, até que a gente tenha espaço para ouvir todo mundo aqui, não é? Com certeza, é preciso que a gente diferencie, conscientize, né, que as pessoas entendam de fato o que é, para elas entenderem a gravidade e o tamanho das consequências. Eu que agradeço bastante a participação, agradeço ao convite de vocês, a participação de todos os ouvintes. Foi um prazer estar aqui conversando sobre esse tema nessa manhã, que é um tema que precisa ser bastante explorado, estudado e ainda desenvolvido, né? Porque no Brasil a gente ainda tem muitos passos a serem dados no sentido de evitar que o bullying cause tanto estrago, tanto adoecimento e tanta infelicidade na vida das pessoas. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Um bom fim de semana, a gente volta a se falar em breve. Um abraço, eu que agradeço. Olha só, reforçar o convite, hein, pessoal? Reforçar o convite, agradecer mais uma vez aqui a todo mundo que acompanhou o bate-papo com a doutora Raquel Fernandes, agradecer a Raquel pela atenção. Mas olha, reforçar o convite que amanhã, dia 2 de abril, tem uma edição super especial do Pulo do Gato, que comemora 50 anos no ar, 5 décadas de muita história, de muita prestação de serviço, de uma relação, né, direta e íntima com o ouvinte, com o público. E o Pedro Campos e a Silvânia Alves estarão aqui desde as 6 horas da manhã, das 6 às 8, uma edição especial do programa trazendo áudios históricos armazenados no Centro de Documentação e Memória da Bandeirantes, o CEDOM. Tem vinhetas antigas, tem a abertura do programa, tem mensagens aí de autoridades, de personalidades que passaram ao longo desses 50 anos pelo programa. E o Pedro Luiz Ronco, por exemplo, né, já foi entrevistado aqui no Do Bom e do Melhor, hoje integra a equipe da Band FM, da Hora do Ronco. O Pedro Luiz Ronco estará presente nesse especial. O Salomão Esper também, confirmadíssimo. O Cláudio Junqueira, não é? O Cláudio Junqueira, ex-repórter da rádio e autor do livro Esse Gato Ninguém Segura, são alguns dos convidados, né? E claro, a presença de João Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando da importância e da relevância da atração para o legado da empresa do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Zé Paulo de Andrade, saudoso Zé Paulo de Andrade, que nos deixou em 2020, durante 47 anos, foi o capitão aí do programa, comandou de forma ininterrupta por 47 anos o Pulo do Gato. Então, com certeza, é um convite aí que a gente faz para o ouvinte Bandeirantes, né, que gosta do Pulo do Gato, que tem essa relação afetiva mesmo com o gato, com o miado, acompanhar amanhã, dia 2 de abril. Vamos aqui relembrar a chamada e reforçar o convite. Domingo, agora, dia 2 de abril, a Bandeirantes vai dar seus pulos. É aniversário de 50 anos do Pulo do Gato.
também no domingo. E vai ter programa comemorativo das 6 às 8 da manhã. Paulo de Andrade, bom dia, ouvintes que acompanham o Pulo do Gato. 6 horas e 50 minutos, o Pulo do Gato. E resultou num programa maravilhoso, ouvido em todo o Brasil. A utilidade pública levada realmente ali ao pé da letra. Vamos celebrar ouvindo passagens históricas, depoimentos de quem já fez e de quem faz o jornal. Ouvintes puleiros que reconhecem esse som aqui, não podem perder. 50 anos do Pulo do Gato. Domingo, edição especial às 6 da manhã, aqui na Bandeirantes. Tá aí então, tá feito o convite. Amanhã, dia 2 de abril, o Pulo do Gato, 50 anos no ar. Mais um convite aqui na reta final do nosso programa, mais um convite, hein? Hoje, no Antenados, eu vou conversar com uma parte do elenco da comédia O Que Faremos com Walter, que está em cartaz no Teatro Opus Frei Caneca. É uma comédia argentina, é o texto de um autor que ganhou o Oscar, né? É o Juan José Campanella. Ele foi vencedor do Oscar e escreve esse texto, né? Um argentino, e se chama O Que Faremos com Walter. O Que Faremos com Walter, e eu recebo uma parte do elenco. O Elias Andreato, o Marcelo Airoldi e a Mariana Armelini. É uma peça que fala sobre, traz ali um recorte, na verdade, dos problemas, né, de um condomínio. E na figura do Walter, que é o zelador, que já tem 70 anos, né, e ele vira o assunto da vez nessa assembleia, nessa reunião de condomínio, que é onde ele trabalha há 2 décadas. E é convocada essa assembleia para decidir o futuro do funcionário. Muitos querem mandar embora e acontece uma série de situações, uma série de coisas ali na peça que eu não posso falar. Eu já assisti, não posso falar, mas está feito o convite então no Antenados. Marcelo Airoldi, Elias Andreato e Mariana Armelini falando sobre O Que Faremos com Walter em cartaz no Teatro Opus Frei Caneca. E na mesma edição eu vou conversar, olhem só, com o Bruno Perillo e o Juliano Dipp. Os dois estão em cartaz em São Paulo com outro espetáculo que se chama O Deus de Spinoza. É um sucesso de público, foi recorde de bilheteria lá no Teatro Itália Bandeirantes, onde está em cartaz. Volta para uma nova temporada. Agora a novidade é a participação e a presença do Juliano Dipp, entrando no lugar do Matheus Carriere. Matheus Carriere. E o Juliano Dipp, sim, é o nosso companheiro do Jornal da Band, é repórter do Jornal da Band, é âncora do Band News TV, host do podcast Toda a Gente, e ele que tem uma carreira que se divide sim entre, não é, a dramaturgia, ele é ator, e também no jornalismo. Então o Juliano Dipp em cartaz com O Deus de Spinoza, junto do Bruno Perillo. Aliás, o Bruno Perillo é quem faz o Baruch de Spinoza. A gente separou um trecho aqui, a gente vai colocar na sequência, porque antes tem prestação de serviço com o Ronaldo Rodrigues. Fala, Ronaldo. Trânsito. Falar agora do trajeto por motorista pelo Corredor Norte-Sul, com um trânsito ruim para quem segue no sentido de Interlagos, desde o Centro Cultural até a passagem pelo Parque Ibirapuera. Dificuldades por ali devido a obras que acontecem nessa região. Prefiro o Corredor da Liberdade Vergueiro. Quem segue no sentido da Zona Norte, problemas na passagem pelo aeroporto de Congonhas e também no trecho central ali para cruzar com a Avenida do Estado. Assine Sky com o Disney Plus mais Star Plus a partir de R$ 39,90 mensais nos 6 primeiros meses. Liga agora 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Bandeirantes, em sua defesa, ao seu lado, sempre. Trânsito. Rodovia Raposo Tavares travada no sentido do interior da região da Escola Politécnica até um pouquinho depois da estrada do Capoava, né? Porque teve uma ocorrência aí mais cedo nesse pedaço. Rodoanel na altura da Raposo vai bem nos 2 sentidos. Ali na região da Granja Viana, cuidado ainda com a Avenida São Camilo e a José Félix, alteração de mãos de direção por essas 2 vias para ver se melhora o trânsito ali na região. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Trânsito.
Zona Leste, a Mateu B com trânsito muito difícil nas duas direções, reflexo de muita gente fazendo compras ali naquela região, né? Tudo muito movimentado, todo o entorno do Largo de São Mateus também tem dificuldades, também com muito comércio nesse pedaço. A Hagebshof também tem dificuldades nos dois sentidos, para você se aproximar e passar ali pela região da Jacopêssego. Nômade, a conta global para você economizar em viagens internacionais, comprar e guardar dólares. Baixe o app e abra sua conta sem taxa de abertura ou manutenção. Nômade, conta para o mundo. Bandeirantes. Aqui você tem do bom e do melhor. Vai a prestação de serviço com o nosso companheiro Ronaldo Rodrigues, falando do trânsito aqui na capital paulista. O professor Nelson Valente aqui na nossa sintonia, lembrando que o Deus de Spinoza é de autoria do Regis Fernandes, exatamente, do Regis Fernandes. Tem Regis Fernandes de Oliveira. A direção da adaptação é do Luiz Amorim, que também está em cena. E além do Luiz Amorim, do Bruno Perillo, do Juliano Dipp, temos no elenco o Davi Kulock e o Roberto Borenstein, né? A peça é ambientada ali em Amsterdã em 1677. E ali tem esse pensador, né, que questiona as doutrinas, os dogmas religiosos e políticos, que é o Baruch de Spinoza, e que ele é chamado a arrepender-se, né, dos pensamentos, de tudo que ele defende, mas ele não abre mão. E aí tem a condenação judaica, né? Ele vai viver no exílio aí da sua comunidade. Espetáculo aí protagonizado, como eu disse, pelo Bruno Perillo e Juliano Dipp. Atrações do Antenados deste final de semana. O Gabriel Betts separou aqui um trechinho em que o Bruno Perillo fala, não é? E contextualiza um pouquinho sobre o espetáculo. Vamos aqui um trechinho, um aperitivo aí do Antenados de hoje mais tarde. Então, acho que é muito interessante observar como uma temática dessa, de um filósofo, está atraindo tanta gente, né? A gente fica se perguntando, e como você falou, não tem só professores, tem estudantes, tem público em geral que fica realmente ouvindo aquilo e você percebe que está sendo interessante, assim. Então acho que está sendo uma percepção de como o público também precisa de outras temáticas, né? Não só uma comédia, não só um drama. Então, é um cara que discutiu muitas questões filosóficas que até nos dias de hoje se percebe atuais. Então, o Spinoza é um holandês, nasceu em 1632, e a família dele eram de pais portugueses, judeus, né, que foram expulsos de Portugal pela Inquisição da Igreja e foram parar em Amsterdã, e foi lá que ele nasceu. E aí, em Amsterdã, né, ele foi crescendo, se desenvolvendo e começou a desenvolver uma teoria, uma filosofia que questionava tudo o que estava nas escrituras sagradas, na Torá, no Talmud. Então isso acabou, os primeiros escritos deles que chegaram a público e que foram lançados anonimamente, mas todo mundo sabia quem tinha escrito, acabaram levando ele a ser excomungado, né? Porque quais questionamentos, por exemplo? Ele questionava tudo que estava... Ele dizia que a Torá deveria ser lida como uma alegoria, como uma metáfora, como lendas, como mitos. Ele questionava a interpretação da escrita, né? Então você tinha que ler aquilo, não achando uma bobagem, mas teria que fazer uma interpretação, e não como um acontecimento real. Então ele parte daí, e aí o questionamento desse Deus como um ser criador, como feito a nossa imagem e semelhança, um senhor que deveria ter criado o cosmos. Então ele começa a questionar isso, que é uma coisa que agride toda, né, a comunidade judaica, porque, né, ele simplesmente pegava o que estava escrito lá e falava, não, as escrituras não foram feitas por Deus, elas foram escritas pelo homem. Então o homem, ele inventou esses mitos para dar conta da existência humana. Tem uma hora que ele fala, o ser humano cria um Deus por medo do desconhecido, medo do destino, medo da morte, por não conseguir entender a si mesmo e a natureza. Ele cria um Deus superior, entendeu? E aí, por causa disso, ele é excomungado, ele recebe...
Ele fala isso e meu personagem fala, tá vendo porque você foi excomungado? Você nega a Deus, nega as escrituras. Mas ele negava a Deus ou ele entendia que Deus é a natureza? Né? Ele nega esse Deus, é isso que o Bruno falou, que fez o homem sua imagem e semelhança. Ele nega as coisas que a Bíblia conta como reais. Ele nega que os mandamentos foram assoprados por Deus no ouvido de Moisés. Ele nega que Deus falou para Noé montar uma arca e que Noé deu 2 bilhetes da Gol para embarcar ali. Você, leão, animais, vai na classe A e você, coelhinho, vai lá no último assento porque você é menor. O elefante a gente põe aqui no assento especial para obeso. A gente coloca ali atrás a girafa que tem a cabeça maior para todo mundo caber. Isso que ele nega, esses absurdos. E o Bruno, né? A gente fala muito sobre o trabalho de ator, tal. Você chegou aí para Amsterdã, né, Bruno? Eu fui para Amsterdã, montagem desse personagem. Em julho, durante os ensaios, eu fui para Amsterdã. Foi meio uma coincidência do destino, vamos dizer assim. Mas né? eu acho maluca essa história, Bruno, porque o Spinoza é de 1632 e a galera não engole ele até hoje. Né? Então, porque eu fui na sinagoga portuguesa, onde ele foi excomungado, que fica lá em Amsterdã. E aí eu comecei a visitar e aí apareceram umas figuras lá que tomam conta, né? Eles cobram para você entrar na igreja, tal, até aí tudo bem. Mas é uma comunidade judaica lá que mantém a sinagoga. E aí eu comecei a perguntar algumas coisas. Não, porque... Aí chegou no papo da peça. Eu sou do Brasil, estou fazendo uma peça sobre Spinoza e tal. E eles estavam sendo super simpáticos. Eu falei Spinoza e o cara fechou o tempo, assim. Tipo, ele falou, não, mas nós não temos nenhuma referência de Spinoza aqui na sinagoga. Não tem. E tipo, e saiu andando assim, deixa... Entendeu? Então acho que ainda tem esse fantasma do cara ter os mais radicais. Olha, tá aí, só um aperitivo, só um trechinho do que vem aí no Antenados. Esse é um trecho da entrevista com o Bruno Perillo e o Juliano Dipp, o nosso colega aqui do Jornal da Band, do Band News TV. Ele apresenta também o podcast Toda a Gente, e sim, está nessa dobradinha, nessa dupla jornada como ator. Ele tem carreira de ator e também no jornalismo, não é? Eles estão em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes, que fica no Edifício Itália, com o espetáculo O Deus de Spinoza. Então são essas atrações do Antenados de hoje. O Elias Andreato, Marcelo Airoldi e Mariana Armelini falando sobre O Que Faremos com Walter, uma comédia deliciosa no Teatro Opus Frei Caneca, e O Deus de Spinoza no Teatro Itália Bandeirantes. Os ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vocês seguem aqui com o Reginaldo Leme e o Bandeirada, e a gente volta a se encontrar mais tarde no Antenados e também aqui no Do Bom e do Melhor no próximo sábado. Tchau, pessoal, bom fim de semana. Termina aqui Do Bom e do Melhor na Bandeirantes. Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, Bandeirada com Reginaldo Leme. Na Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car, e Tóquio Marine. Quer coragem? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Boa tarde, amigos do Esporte a Motor. Começa agora pela Rádio Bandeirantes mais um Bandeirada. Eu sou o Reginaldo Leme e nós vamos juntos até a 13h com muita informação sobre o mundo da velocidade. Acompanhe a gente pelo rádio